Certamente a gente sabe reconhecer a voz da sabedoria, não é? Meditação do dia. Muito bem, prezados ouvintes, nós vamos dando sequência ao nosso programa, na nossa reflexão do dia. Vamos falar sobre o segredo do Senhor. Salmos 25, versículo 14, diz assim: O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Um dos mais lindos e, eu diria, sensacionais testemunhos, eu posso dizer assim, mas na verdade eu poderia dizer que é uma lição de vida, né? Mas podemos classificar também como um santo caractere, né? Foi uma senhora idosa que ela não tinha nenhum tipo de escolaridade, mal sabia, para dizer a verdade, ela mal sabia escrever o nome, não é? Agora, quando ela opinava na congregação, as opiniões dela eram opiniões tão justas e tão superiores, né, ao seu conhecimento, eu diria, à sua sabedoria. A igreja estava falando, o assunto era A, B ou C, de repente, oportunamente, quando aquela senhora falava, as palavras que saíam da sua boca eram palavras oportunas realmente. Ela, quando falava, as pessoas paravam para ouvir, por causa da profundidade, da honestidade das suas opiniões, e aquilo realmente fazia com que todos ficassem pasmos ao ver o mais excelente caráter, né, fluir de uma pessoa sem nenhum tipo de letra. Às vezes parecia quase que uma pessoa super-humana, né? Tinha um discernimento fora do comum, na resolução de grandes problemas, na percepção das consequências de alguns movimentos. Era uma pessoa fantástica. Na verdade porque essa pessoa ainda vive, não é? E a sua sabedoria realmente contagiava todos nós. E a pergunta, na época você não percebe tanto, né? Você fica, olha, deve ser a experiência daqui, dali, faz parte, não resta a menor dúvida, não é? Mas a verdade é que o salmista acaba exemplificando a razão quando escreve: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem. O escritor de Provérbios também tem uma explicação bastante interessante: com os retos está o seu segredo. Então, Deus se revela ao coração puro. Ele se manifesta àqueles que sinceramente querem conhecê-lo, obedecê-lo. Aliás, Jesus prometeu, né, na última noite do seu ministério terreno: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Alguém se sentiria feliz, na verdade, em fazer parte da corte de um reino terreno, para receber a sua confiança e conhecer os seus segredos. Entretanto, com maior honra é viver em confidente entendimento com o Rei dos Reis, conhecer os seus segredos, ouvir os seus infalíveis conselhos, ser guiado pela sua sabedoria perfeita e, o mais importante, o famoso através de, ou seja, através da minha pessoa. Na realidade dizem que através não existe, né? Através seria atravessar apenas, por intermédio da minha pessoa, não é? Que coisas boas aconteçam. Mesmo que alguém me considere iletrado ou pense ser mais gabaritado que eu, porque isso sou eu ou você pensando ou falando, né? Porque de repente tem mais condições, estudou um pouco mais, mas a partir do momento que o Senhor se manifesta a mim, que os meus conselhos sejam os conselhos por intermédio de ou da minha pessoa, mas que seja a palavra de Deus. Como me lembro da sabedoria dessa pessoa. E é interessante que quando falava, todos paravam para ouvir. Interessante é que quando abria a boca, todos sabiam que alguma coisa boa ia sair dali. Justamente por isso, por ser uma pessoa que amava ao Senhor,
guardava os mandamentos e o Senhor se manifestava através dessa pessoa. Então as coisas espirituais são também espiritualmente discernidas. É de todo impossível uma pessoa carnal entender as coisas de Deus, né? Mesma coisa como uma pessoa, um facínora, por exemplo, é de todo impossível chegar ao conhecimento dos altos desígnios de um reinado. Nossa alma deve preparar-se para os segredos de Deus. Deus não lança suas pérolas aos porcos. Então que sejamos iluminados todos, né? E que você seja iluminado, prezado ouvinte, o nosso coração seja purificado, a nossa mente seja limpa e pronta para, na presença de Deus, desfrutar dos segredos do Senhor. E é maravilhoso demais quando a gente pode ouvir a voz de Deus através de alguma pessoa, porque certamente a gente sabe reconhecer a voz da sabedoria, não é?